Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas distribuídos. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai falar sobre sistema transacional, vamos ver propriedades fundamentais para que esse sistema funcione bem, chamadas ACID. Depois vamos ver alguns exemplos e eu vou apresentar um mecanismo de controle de concorrência chamado Two-Phase Locking, ou 2PL, e eu vou terminar a aula dando alguns exemplos e falando também de deadlocks. Então vamos lá. Então, considera um sistema, distribuído que armazena muitos objetos. E objeto aqui são elementos fundamentais de dados, são pequenos dados que você tem para armazenar. E aí, o valor atual de todos esses objetos vai definir o que a gente chama de estado global do sistema. Esse sistema vai permitir operações de leitura e escrita concorrente, nesses diferentes objetos, seja através de uma implementação multithreaded ou multiprocess. Essas operações elas são chamadas de transações, e é por isso que o nome do sistema é sistema transacional. E essas transações elas podem ser bem complexas. Eu posso ter composições de transações elementares, dando origem a transações complicadas. Por exemplo, uma transação pode ler diferentes valores e escrever diferentes valores de forma condicional no que ela leu. Vamos ver um exemplo de um sistema bancário, que é meio que o exemplo canônico aqui para esse tipo de sistema transacional. Nesse meu exemplo, o objeto vai ser o valor do saldo de uma conta corrente. Então, o saldo aqui é o nosso dado elementar. O estado global desse sistema vai ser o saldo de todas as contas correntes que o sistema mantém. Eu vou ter transações elementares de leitura e escrita nesses saldos, então posso ler um saldo de uma certa conta e escrever o valor para o saldo de uma outra conta, e eu vou ter transações complexas, mais complicadas, manipulando diferentes contas de maneira condicional. Então tem um exemplo aqui de uma transação que eu inventei, então eu faço uma comparação do saldo da conta 1, se isso for maior do que 1.000, eu subtraio 500 desse saldo, e aí eu olho para a conta 2, se o saldo da conta 2 é maior do que 1.000, eu também subtraio 500 desse saldo, e somo 1.000 no saldo da conta 3. E aí, se não tiver saldo suficiente da conta 2, eu pego aqueles 500 que eu subtraí da conta 1 e coloco ele na conta 3. Então, repare que essa transação, ela lê o saldo de diferentes contas e escreve o saldo, um novo saldo, em diferentes contas de maneira condicional. E aí a pergunta, como é que a gente vai garantir um bom funcionamento desse sistema transacional, tendo em vista que ele vai ser implementado de forma multithreaded ou multiprocess. Bom, então a ideia aqui é você construir sistemas cujas transações oferecem algumas propriedades. O objetivo dessas propriedades é facilitar o uso do sistema, oferecer previsibilidade, você saber o que vai acontecer e garantir corretude dessas transações. Então, 4 propriedades muito, particulares e importantes são essas 4 aqui: atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, as iniciais de cada uma dá a palavra ACID. Então, o que significa cada uma dessas propriedades? Então, atomicidade significa que a transação, por mais complexa que ela seja, ela é ou realizada por inteiro ou ela é abortada por inteiro. Então, eu não posso ter um pedaço de uma transação executada no meu sistema. Caso a transação seja abortada, caso ela não aconteça, o estado global não é modificado. A segunda propriedade, chamada de consistência, significa que cada transação vai preservar alguma propriedade do sistema global. Então, vai manter consistente o sistema global. E aqui a definição do que é consistente depende do sistema. Que propriedade é essa que as transações vão preservar vai depender do sistema. Então, nesse exemplo do sistema bancário, uma propriedade seria preservar a soma dos saldos. Então, eu pego todas as contas correntes, se eu somar todas elas, o valor de todas elas, isso tem um certo número, e aí eu posso movimentar dinheiro de uma conta para outra, de forma que a soma destes saldos se mantenha.
Então a consistência seria, né, as transações respeitarem que a soma dos saldos se mantém. Bom, isolamento é uma outra propriedade. Isolamento tem a ver com a transação ser realizada como ela se fosse única no meu sistema, ok? Então é a mesma coisa que serializable ou thread safe, que são características que nós já vimos aqui lá no começo da disciplina. Então é como se fosse as transações, né, ocorrendo nesse sistema uma depois da outra. E é importante aqui que elas parecem ocorrer uma depois da outra, né? Porque eu posso ter transações que são independentes, que não utilizam contas, não compartilham contas, são disjuntas no conjunto de contas, e elas podem ser, então, executadas de maneira concorrente. Então, isolamento quer dizer que as transações são realizadas uma depois da outra, como se fosse uma depois da outra. E D de durabilidade tem a ver com você manter o estado do sistema global após cada transação. Então, ao concluir uma transação, o meu sistema transiciona, né, para um novo estado global, e esse estado global permanece independente de eventos externos. Por exemplo, se faltar energia elétrica, a gente ainda consegue voltar para esse estado global. Então esse é um modelo clássico, essas propriedades são clássicas para modelos, para sistemas transacionais. Elas foram propostas e construídas nos anos 70, e um dos grandes propulsores dela foi o Jim Gray, que é um grande pesquisador, professor da área de banco de dados. E ainda essas propriedades implementadas em todos os SGBDs, sistemas de gerenciamento de banco de dados, ainda oferecem essas propriedades. Bom, agora vamos falar um pouquinho como é que a gente garante isso. Isso é o que a gente quer fazer, né? Mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz isso? Então, vamos pegar um exemplo aqui para primeiro ver os problemas que vão ter, né, se a gente não fizer nada. Então, vamos pensar em 3 funções ou 3 transações de mais alto nível: retirada, depósito e transferência, nesse meu exemplo de sistema bancário. E aí a transação transferência vai usar a transação retirada e depósito. Então, é uma transação composta de outras 2 transações. Então, para ficar bem claro, né, tem aqui o código dessas 3 funções, que você pode pensar que são 3 tipos de transação. Então, repara que a transferência vai transferir da conta 1 para a conta 2 um valor V, e o código é bem simples. Se a retirada do valor V da conta 1 deu certo, eu deposito esse valor V na conta 2. Se a retirada deu errado, eu não faço nada. A retirada basicamente recebe uma conta e um valor, pega o saldo dessa conta, com essa operação de getSaldo, uma leitura de saldo, subtrai valor desse saldo. Se o novo saldo é positivo, então eu faço um put saldo nessa conta, né, atualizo o saldo para esse novo saldo, que é o saldo menos valor, e retorno o saldo. E depósito conta valor, basicamente pega o saldo dessa conta, adiciona o valor a esse saldo e escreve esse novo saldo nessa conta e retorna o saldo. Repare que a retirada falha, né, se o saldo for negativo. Muito bom. Então vamos ver aqui o que pode acontecer com 2 transações sendo submetidas a esse sistema. Então imagina que o saldo da conta X é R$100 e o saldo da conta Y e Z é R$0. E as 2 transações são 2 transferências, XY60 e XZ70. Então eu quero transferir 60, né, reais da conta X para a conta Y e 70 da conta X para a conta Z, e as 2 transações chegam no sistema meio que no mesmo tempo. Quais são os possíveis resultados dessa minha condição de corrida, né? Bom, um possível resultado é que a transação 1 ocorre por inteiro antes da transação 2. Então, se isso acontecer, o saldo de X vai ser 40, saldo de Y 60 e saldo de Z 0, porque a transação 2, ao tentar fazer a transferência, não vai conseguir. Bom, a segunda possibilidade é que a transação 2 ocorre por inteiro antes da transação 1. Nesse caso, saldo de X vai ser 30, saldo de Y vai ser 0 e saldo de Z vai ser 70. E aqui, né, quando a transação 1 tenta executar, ela não consegue, porque não tem saldo suficiente para fazer essa transação. Bom, e aí tem o terceiro caso, né, onde T1 e T2 ocorrem de maneira simultânea. Tá? Não tem nada controlando aqui. Então, se isso acontecer,
as duas transações vão entrar no sistema ao mesmo tempo, e aí eu tenho dois possíveis resultados. Saldo de x igual a 30, saldo de y igual a 60 e saldo de z igual a 70, ou saldo de x igual a 40, saldo de y igual a 60 e saldo de z igual a 70. Então depende aí de qual das duas vai escrever, né, o valor do saldo em x. É claro que o banco não gosta nem um pouco desse último caso, porque, né, uma das contas aí está com mais dinheiro do que deveria. Tá? E, em particular, nesse nosso exemplo, nós temos a violação aqui do isolamento e da consistência. Né? Isolamento porque as duas transações foram executadas meio que simultaneamente, e consistência porque a soma dos saldos não é preservado ao final dessas transações. Muito bom. Então, como é que a gente vai garantir ACID? Agora que a gente entendeu parte do problema, né? Como é que a gente vai resolver isso? Então, locks to the rescue, né? Vou precisar usar algum mecanismo de sincronização que a gente viu lá no começo da disciplina para poder garantir atomicidade e isolamento das minhas transações. Então, uma ideia aqui, a primeira ideia, vou usar locks, por que não usar um lock na função de transferência? Afinal de contas, né, é essa função que está dando o problema. Então tem aqui o meu código, a função de transferência, que vai transferir dinheiro da conta 1 para a conta 2, eu dou um acquire num lock T, né, faço a retirada, se deu certo eu faço o depósito e dou o release T. Se a retirada não deu certo, eu dou um release T e volto. Então, a pergunta aqui se isso vai garantir, né, a atomicidade, o isolamento das transações de transferência, e a resposta é sim. Isso aqui resolve o nosso problema. Né? Garante atomicidade e isolamento dessas transações de transferência. Mas o problema aqui é que isso vai ser muito ineficiente, porque eu estou permitindo apenas uma transferência por vez no meu sistema inteiro. Repara que esse meu lock aqui, essa variável t, é uma variável global para o sistema inteiro. Em particular, né, se eu fizer isso aqui, eu não vou permitir a transferência entre contas não relacionadas. Eu poderia estar transferindo, né, duas transferências entre contas que não estão relacionadas, totalmente disjuntas, elas não têm uma condição de corrida entre elas, né, e elas não vão poder ocorrer simultaneamente, porque esse meu lock aqui está travando a função de transferência. Então não é muito eficiente esse tipo de implementação, porque limita muito a concorrência, de maneira desnecessária. Então vamos ver uma ideia melhor, e uma ideia melhor aqui, a nossa primeira tentativa, é criar um lock para cada conta. Eu tenho várias contas, né, do meu sistema transacional, por que não botar um lock para cada conta? Então tá aqui o que eu estou fazendo agora, eu estou dando um acquire na conta 1, nesse lock da conta 1, fazendo a retirada, depois eu solto esse lock, dou um release nele, depois eu faço acquire no lock da conta 2 para fazer o depósito, e aí se a retirada deu errado, eu faço esse release aí do lock da conta 1. E a pergunta é se ele vai garantir as propriedades de ACID aqui. E a resposta é não, porque nós não vamos ter consistência garantida aqui. Em particular, né, no momento que você faz o release C1, né, depois de fazer a retirada, antes do acquire C2, a soma dos saldos não está preservada. E, em particular, nesse momento, você soltou o lock da conta 1 e ainda não pegou o lock da conta 2. Então, uma outra transação poderia entrar em curso e pegar esses locks e manipular esses saldos, né, vendo saldos que ainda não estão corretos, não estão atualizados. Tá? Então, repara que isso vai violar a consistência, permitindo a manipulação de transações no meio dessa transação aqui. Né? Também eu estou violando aqui a atomicidade, a transação não está sendo executada por inteiro. Bom, como é que eu faço para funcionar isso, né? Bom, a ideia então é basicamente pegar os locks em sequência e depois liberar eles no final da transação. Então, não liberar os locks no meio da transação. Tá? Então, repara que eu vou fazer aqui, agora eu vou fazer esse acquire C1, que é acquire lock da conta 1, faço a retirada, e aí se deu certo, eu dou o acquire do lock da conta 2. Faço o depósito, e aí depois eu dou o release do lock da conta 1 e o release do lock da conta 2.
Tá? Então a ideia aqui é você primeiro pegar os locks para fazer o que precisa ser feito e só soltar os locks ao final da transação. Okay? Muito bom. E aí, infelizmente, isso aqui não vai funcionar sempre. Vamos ter um pequeno problema aqui, uma condição de corrida. Então imagina o caso onde x e y tem saldo igual a 100, ok? E aí eu transfiro, eu submeto para esse sistema duas transações. Transação 1 faz transferência de x para y com 30, e a transação 2 faz transferência de y para x de 20, ok? E aí vamos supor que essas duas transações entrem no sistema ao mesmo momento. Repara que uma está indo de x para y e a outra de y para x. Então a transação 1 faz o acquire do lock da conta x, aquele primeiro acquire lá, com C1, né? E a transação 2 também faz o acquire de C1, que nesse caso é y. Ok? Então você já está vendo aí o problema que vai dar. As duas transações vão entrar no sistema, né? A transação 1 vai fazer o acquire do lock da conta x, que é aquele acquire C1 ali, e a transação 2 vai fazer o lock, vai fazer o acquire do lock da conta y. Ok? Bom, e aí vamos supor que a retirada, né, dá positivo, que vai dar nesse caso aqui, e aí as duas transações vão fazer o próximo acquire. A transação 1 faz o acquire de y e vai bloquear, vai ficar esperando, né, porque o lock de y está com a transação 2. E a transação 2 vai fazer o acquire de x e vai bloquear, esperando, né, esse lock ser liberado, que está sendo segurado pela transação 1. Ou seja, temos um deadlock. Então, nesse caso aqui, nós estamos com esse problema, vai travar, né? As duas transações vão ficar esperando os locks ser liberados, sendo que eles não vão ser liberados. Okay? Muito bom, temos uma situação de deadlock aqui. Então vamos ver uma terceira tentativa para evitar esse problema. Então eu vou manter essa ideia de pegar os locks em sequência e liberar em sequência no final, mas o que eu vou modificar é a ordem em que eu vou pegar os locks. Então, a ideia aqui é pegar os locks que eu preciso para executar uma transação em alguma ordenação global dos locks. Então, imagina que essa transação, né, precisa de vários locks. Eu vou ordenar os locks, alguma ordenação, e vou pegar eles nessa ordem. Então, nesse meu exemplo aqui, eu tenho que pegar dois locks, né, o lock da conta 1 e o lock da conta 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro pegar o lock da menor conta, tá, e depois o lock da maior conta. Então, o primeiro acquire é o mínimo de C1 e C2, e o segundo acquire é o máximo entre C1 e C2. Então, repara que sempre eu pego primeiro o menor, o lock da menor conta, e depois eu pego o lock da maior conta. Tá? E no final, eu faço o que eu tenho que fazer, a retirada de depósito, e libero esses dois locks. Tá? Muito bom. Então, vamos ver aquele nosso exemplo problemático, né? De duas transações de transferência, XY30, YX20. Vamos supor aqui que x é menor do que y. Afinal de contas, uma das duas tem que ser menor do que a outra. Okay? Vamos supor que é x. Bom, se x é menor do que y, o que vai acontecer? Né? Quando eu bater a transação 1, bater no primeiro acquire, ela vai fazer o acquire de x, porque x é menor do que y. Quando a transação 2 bater no seu primeiro acquire, ela também vai fazer um acquire de x, okay? Porque x é menor do que y. E ela vai bloquear. Okay? Então a transação 2 vai bloquear. Por causa disso, a transação 1 pode pegar o acquire de y, que é o máximo entre x e y, faz o que tem que fazer, libera os dois locks, e quando ela liberar os dois locks, a transação 2 então pega o lock de x, pega o lock de y e executa a segunda transferência, e tudo funcionou muito bem. Então essa ideia de pegar os locks em sequência em alguma ordenação global é fundamental para que o sistema funcione adequadamente, sem esse tipo aqui de deadlock. Bom, isso foi tudo para motivar a técnica que eu quero apresentar hoje, que se chama Two-Phase Locking, ou 2PL. Tá? De maneira geral, garantir ACID não é fácil. Tá? A gente estava tentando construir aqui, né, por uma transação muito específica. Então, esse mecanismo de 2PL é um conhecido, né, mecanismo para controle de concorrência. A gente vai usar esse mecanismo, para todas as transações do meu sistema transacional. Tá? Ele vai garantir a atomicidade e isolamento das transações, né, e vai fazer o sistema funcionar de maneira melhor.
E aí o que ele vai fazer, esse mecanismo, é criar dois tipos de lock para cada objeto. Então, no meu exemplo, né, o objeto era uma conta corrente, então eu vou ter dois locks para cada conta corrente. Em particular, um lock de leitura, um read lock, e um lock de escrita, um write lock. E a semântica é o seguinte, né? Um read lock permite que outros read locks sejam concedidos, mas não permite que um write lock seja concedido. E um write lock não permite nenhum outro lock. Então, aquela semântica de você pode ler quanto você quiser, mas quando você quiser escrever, não pode ter ninguém lendo. E quando você está escrevendo, não pode ter ninguém escrevendo também. Muito bom. Então, o mecanismo vai funcionar com duas fases para cada transação. Então, a primeira fase é chamada de expanding phase, ou fase de expansão, onde a transação vai adquirir os locks necessários para executar a transação. Nessa fase, nenhum lock é liberado. Na fase 2, shrinking phase, a fase, né, de contração, os locks vão ser liberados e nenhum lock é adquirido. Então repare que eu tenho dois momentos, né? O momento de pegar os locks para fazer as coisas que eu tenho que fazer e o momento de liberar os locks. Tá? E eu não misturo isso entre eles. Bom, esse two-phase locking, esse mecanismo, tem duas variações, uma chamada de strict two-phase locking, a versão mais restrita dele, né? A fase 1 é igual, então eu pego os locks sequencialmente, mas a fase 2 acontece o seguinte, eu vou liberar todos os locks de escrita apenas ao final da transação. Então eu seguro comigo os locks de escrita e solto eles só no final. Os de leitura eu posso ir liberando aos poucos, ok? E aí eu tenho uma versão ainda mais estrita do que essa, que é chamada de Strict Two-Phase Locking, SS2PL. A fase 1 é igual, eu vou pegando os locks que eu preciso para executar a minha transação. E a fase 2 é ainda mais estrita, porque eu vou liberar todos os locks de leitura e escrita apenas ao final da transação. Então eu vou pegando os locks, o que eu preciso, e aí eu só solto eles quando a transação estiver terminada. Essas variações que a gente está vendo aqui, elas oferecem melhores propriedades, né? Eu vou manter o sistema, digamos, funcionando melhor, mas vão reduzir a concorrência, porque eu estou segurando os locks por mais tempo. E uma das propriedades aqui, que é positiva, é reduzir a chance de deadlocks, porque eu seguro esses locks até o final. Bom, vamos ver então uma implementação desse SS2PL. Então, SS2PL vai ser implementado meio que em duas fases, né? A primeira fase é a fase de preparação, que corresponde àquela fase de expansão, né? Onde eu vou adquirir os locks de leitura e determinar tudo que é necessário para alterar o estado global. Então aqui eu não vou mexer no estado global, eu vou meio que anotar o que eu preciso fazer para mudar o estado global. E aí eu vou gerar uma lista com essas mudanças que eu quero fazer no estado global. Então eu vou pegando os locks de leitura, que são necessários, eu vou decidindo o que precisa ser feito, anoto essas coisas numa lista, okay, com as mudanças para esse estado global. E aí na fase 2, que é chamado de commit ou abort, eu vou adquirir os locks de escrita que são necessários, atualizar o estado global, executando as mudanças que estão nessa lista, ou abortar a transação sem modificar o estado global, né, se tiver algum tipo de imprevisto, que é o caso do, né, a gente vai falar sobre isso já já. E isso chama de abort, né, abortar a transação. E, independente do commit ou do abort, eu vou liberar todos os locks ao final. Então, repara que os locks que eu peguei de leitura e os locks de escrita que eu peguei para fazer essa última parte, né, vão ser liberados apenas ao final. A ideia dessa mecanismo é facilitar o gerenciamento de locks, tá? E a execução de transações elementares, porque elas vão ficar todas encapsuladas nessa minha lista de mudanças. Vamos ver um exemplo para ficar claro, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de implementação do SS2PL. É importante perceber que esse acquire, o commit e o abort são funções do meu sistema transacional. Okay? Essa função acquire, ela recebe uma lista de locks e obtém todos esses locks de leitura.
e é claro que ela faz isso respeitando alguma ordenação global. O commit, aqui, ele vai obter os locks de escrita, que são passados para ele, e de novo em alguma ordenação global, e vai realizar todas as operações que estão nessa lista U aí de mudanças de estado. E ao final dessa função, lá dentro dela, né, ela libera todos os locks de leitura e de escrita dessa transação. Ou a função abort, o que ela faz? Ela simplesmente libera todos os locks de leitura ou de escrita que ela recebeu como parâmetro sem modificar o meu estado global. Agora vamos ver então a transferência, como é que ela vai funcionar. Então eu tenho dois locks aqui que eu preciso pegar, o lock da conta 1 e o lock da conta 2, então eu coloco isso numa lista L, okay, com esses dois locks. E aí repara que a minha lista de updates, esse U aqui é de updates, atualizações, é vazia, eu dou um acquire L. Okay? Esse acquire L então vai pegar os locks de leitura de C1 e C2. Feito isso, eu posso pegar o saldo da conta 1, pego o saldo da conta 2, vejo se a conta 1 tem saldo suficiente, né, para fazer essa retirada, retiro esse valor V da conta 1, boto esse valor V na conta 2 e crio essa minha lista de transações elementares para atualizar os saldos. Então, put saldo C1 S1 e put saldo C2 S2, né, são duas transações elementares para atualizar o saldo dessas duas contas. Boto isso numa lista de atualizações, U, e aí dou commit UL. Então esse commit UL vai executar, né, essas duas operações, essas duas transações elementares, pegando os locks de escrita que estão em L, que são os locks de escrita para as duas contas. E aí eu retorno 0, e repare que lá nesse commit, lá dentro, se ele der certo, ele libera esses locks. Repara que se der algum problema, né, por exemplo, se o saldo da conta 1 não for alto o suficiente, né, se S1 menos V for negativo, então eu chamo a função abort para liberar os locks de leitura que eu tinha pego sem alterar o estado global do sistema. Então é assim que vai funcionar o nosso sistema transacional implementado aqui com esse mecanismo de SS2PL. Tá? Aí fica bem claro a técnica aqui. Bom, ainda assim problemas podem acontecer, né? Está feliz da vida que está implementando SS2PL, resolvi nossos problemas e a resposta é não. Ainda pode dar coisas erradas aqui. Então o que pode dar errado? O que pode acontecer com esse código aqui bonitinho, né? Implementado usando SS2PL? Bom, o que pode dar errado aqui é o seguinte. Imagina duas operações, duas transações distintas utilizando os mesmos locks. T1 é igual a transferência de C1 para C2 de um valor 1 e T2 é transferência de C1 para C3 no valor 2. Tá? Então repara que eu tenho duas transações diferentes e vou submeter as duas para esse sistema. O que pode acontecer, né? Bom, ao executarem commit, ou seja, quando elas, vamos supor que o saldo é alto o suficiente nas duas, né? Grande o suficiente para fazer a transferência. Então as duas vão pegar os locks de escrita da conta 1 e da conta 2, a transação 2 vai pegar o lock de leitura, né, da conta 1 e da conta 2, a transação 2 vai pegar o lock de leitura da conta 1 e da conta 3, as duas vão passar e vão construir as listas para atualizar os saldos, e aí quando eu der o commit, né, quando elas forem executar o commit, elas não vão conseguir pegar o lock de escrita da conta 1. Por quê? Bom, porque a conta 1 tem um lock de leitura preso com a outra transação. Tá? Então eu vou ter aqui um deadlock, porque lá dentro do meu commit, na hora de buscar o lock de escrita da conta 1, eu não vou conseguir, porque tem uma outra transação segurando o lock de leitura da conta 1, esperando também que o lock de leitura que a outra transação está segurando seja liberado, dando origem a um bom deadlock aqui. Muito bom. Então é muito importante você saber que essa técnica 2PL ou até mesmo SS2PL, eles não resolvem deadlocks. Né? Esses mecanismos eles são construídos para oferecer as propriedades de atomicidade, consistência e isolamento. É claro que eles reduzem a chance de deadlock, mas não resolvem.
Então, o meu sistema transacional vai precisar detectar a presença de deadlocks. Eu não posso ter um sistema, né, que fica lá, como nesse exemplo que eu acabei de dar, travado, né, de maneira indefinida. Então o sistema vai precisar fazer essa detecção de deadlocks, e aí tem meio que duas técnicas, né, ou mais de duas, mas uma técnica seria construir o grafo direcionado de dependência de locks entre as transações e buscar nesse grafo por um ciclo direcionado. Isso, um ciclo direcionado nesse grafo indica que essas transações estão em deadlock. Existe uma dependência cíclica entre os locks que elas estão precisando. No meu exemplo anterior, teria uma aresta de T1 para T2, de T2 para T1. Isso caracteriza um ciclo direcionado, ou seja, um deadlock. Uma outra alternativa é o uso de temporizadores para cada transação. Então, para cada transação, eu coloco um certo tempo limite. Se a transação não foi executada até aquele tempo limite, isso é um indicativo de que a transação está esperando por algo que não vai acontecer, ou seja, está esperando num deadlock. Então, nesses dois casos, o que a gente pode fazer é abortar a transação para quebrar o deadlock. Então, o nosso comando commit, né, lá dentro dele, pode ter implementado uma dessas duas técnicas e aí aborta a transação, ok? Liberando os locks daquela transação, que ele está na mão, né? E quando ele libera esses locks, ele permite a execução de outras transações, que possivelmente estavam esperando, né, por esses locks. Muito bom. Isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Tchau, tchau, pessoal.